Estamos de volta, o debate está interessantíssimo. É uma pena que a gente não pode rodar o intervalo. Olha, lamento profundamente para você que está em casa. Seria absolutamente interessante se numa dessas conspirações tecnológicas do mundo contemporâneo o intervalo tivesse sido exibido. Às vezes gravam. Quando bom. termina os filmes, eles ficam mostrando lá os erros de gravações, Exatamente, aquilo que a pessoa falou para mais. Aquela coisa meio Monstros S.A., manja, vereador? Exatamente. Vereador Alfredinho, seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado, tudo bem? Cumprimentar o Yang, nosso companheiro aqui da casa, o Reis, nosso companheiro de bancada, e a todos os seus ouvintes. Ronaldo, eu queria também cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que o senhor fez enquanto líder da bancada durante esses 2 anos. Meus parabéns. Muito obrigado. Vamos lá, a gente está conversando, vereador, sobre uma ideia que o vereador Ricardo Yang lançou aqui na abertura do programa, considerando essa sessão pública do sábado agora, do projeto Câmara no Seu Bairro. A gente rodou a entrevista do vereador Donato aqui, falando sobre esse projeto. A gente está conversando exatamente sobre esse mapeamento das reivindicações na cidade de São Paulo. E o vereador Reis, do seu partido, seu colega de PT, disse o seguinte: olha, é preciso que a subprefeitura também vá ao seu bairro, que a subprefeitura tenha mais movimentação para fazer aquela coisa de uma força-tarefa para resolver problemas imediatos. E o vereador Ricardo Yang, na primeira participação dele, disse que é preciso celeridade no sentido que a gestão pública se faça presente, se note também e principalmente que ela resolva problemas dos moradores da cidade de São Paulo. Queria que o senhor falasse sobre o assunto já com vista a essa audiência pública, essa sessão pública nesse sábado. Primeiro, o vereador Donato, presidente dessa casa, está de parabéns por levar a Câmara ao seu bairro, que na verdade é diferente da subprefeitura, porque lá, embora vá aparecer reivindicações do ponto de vista de ação do Executivo, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é a população tomar conhecimento de como é que funciona a Casa Legislativa, na minha opinião. Acho que é um dos principais papéis e de importância é saber, porque parte da população não sabe como funciona uma Câmara, uma Casa Legislativa. E olha para o vereador como um cara que é responsável por tapar o buraco, por asfaltar a rua, por fazer a escola. E o papel do vereador, claro que ao representar uma população também é isso, mas o principal papel é fazer leis, fiscalizar, fazer orçamento, as coisas internas. Então isso é bom para a população entender o funcionamento da Câmara, como é que funciona a Câmara. A parte do Executivo, assim, eu acho que qualquer canal canal popular, mecanismo popular que abra em qualquer governo é importante. A Erundina, quando foi prefeita na cidade, tinha um sonho de criar os conselhos populares. E tinha uma série de ideias, era um órgão de poder. Terminou não sendo possível, porque se viu que não dava para ser do jeito que se pensava, que nós do PT pensávamos, inclusive. Se criou um negócio chamado micro-região, lembra disso? Você dividiu a região em várias micros, região. Lá e a figura do subprefeito, na época era administrador regional, discutia aquelas demandas, tirava a prioridade, porque, gente, você vai levar a subprefeitura para o bairro, qualquer órgão da executiva, vai aparecer 1000 demandas. Dessas 1000 demandas, o subprefeito vai ter capacidade, possivelmente, de resolver 10%. Então, já que tem capacidade de resolver só 10%, vamos escolher com a população quais são os 10% prioritários. E aí fazer bem feito. Alfredinho. As outras, eu fui subprefeito, chefe de gabinete, e tive essa experiência adorável na gestão Mata, e que nós tivemos uma herança maldita do Pita na época, vocês sabem disso, e que nós chegamos na subprefeitura que não tinha óleo diesel, não tinha gasolina, não tinha nada, e o povo nos reclamando. Eu ia para o bairro e dizia o seguinte: ó, vocês pediram 100 reivindicações aqui, eu não vou atender 100, eu vou atender 10. Então vamos tirar quais são as 10 prioritárias. Às vezes o morador dizia o seguinte: ó, a rua tal e tal, que não tem asfalto, que não sobe ambulância, não sobe viatura, é a principal, porque é a rua de entrada do bairro. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer essa rua aqui, porque ela é a principal rua do bairro. Então, vereador Alfredinho, Alfredinho, segundo momento, faremos as demais. Vereador Alfredinho, possível, o senhor está confirmando. Lá, vereador, vamos lá. O senhor está confirmando que o vereador Reis e eu falamos aqui no bloco anterior. Quem tem que estabelecer diálogo com a população é a subprefeitura. A subprefeitura precisa estar presente, o Conselho Participativo precisa ser atuante,
não pode ser uma caixa de ressonância dos interesses dos vereadores. As audiências públicas, elas precisam ocorrer de forma não aparelhada no território, não para parecer que estão ocorrendo lá, mas ocorrer de fato. Então, a minha dúvida é o seguinte, a persistir a forma de participação que esses mecanismos estão gerando, eu tenho dúvidas, embora concorde que o nosso presidente está de parabéns pela iniciativa, se vai funcionar. Vamos pegar o exemplo da emenda parlamentar. O telespectador talvez não saiba do mecanismo, mas uma emenda parlamentar. O senhor que nos vê agora, vem e solicita para o seu bairro, para a sua entidade, uma emenda parlamentar de uma melhoria. O vereador encaminha essa emenda parlamentar e sabe o que acontece? Tramita 6 meses a 8 meses e depois você vai lá na subprefeitura, não acontece, não se aplica aquela emenda parlamentar depois de ter tramitado. Quer participação maior do que a população solicitando recursos do orçamento para melhorar a sua situação objetiva? Isso não acontece. Então, os mecanismos que existem de participação não se revelam competentes para garantir a participação. Por que que uma ideia como essa, que é muito boa, e eu apoio a ideia, vai funcionar melhor? Então, nós, vereadores, precisamos garantir que essa iniciativa efetivamente funcione. 90% das emendas estão sendo aplicadas. O nosso presidente disse, não, nós vamos ouvir, e se tiver problemas de transporte, vamos levar para a Comissão de Transporte, se tiver problema de saúde, vamos levar para a Comissão de Saúde. Aí, vai para as comissões, e os senhores sabem muito bem, e as comissões não conseguem falar com os secretários, e os secretários não fazem com que os prefeitos apliquem as medidas. Então, não vamos enganar a população. Se vamos criar um novo mecanismo de diálogo, que ele efetivamente seja um mecanismo de participação direta. Analogamente, vereador Reis, ao que está dizendo o vereador Ricardo Yang, de forma muito interessante, eu queria colocar na mesa a seguinte observação. Se o bairro está doente e a emenda parlamentar diz que o problema vai ser resolvido daqui a 8 meses, corre-se o risco de que aquele problema, no mínimo, se agrave muito ou gere um efeito avassalador para quem vive ali. Exemplos a rodo no Jornal da Câmara dessa semana, com um mapeamento muito pontual de um problema chamado canalização de córregos, inclusive do Pirajussara. Queria que o senhor falasse sobre isso. O córrego Pirajussara é um córrego estadual. Embora o próprio vereador Donato falou, nada impede de que a Câmara possa encaminhar junto ao governo do Estado, o DAI, né, a busca de solução para que faça esse sonho do povo lá de ver esse córrego, parte dele já foi canalizada, mas ainda tem uma parte que próximo do Embu das Artes que por fazer. Agora, essa questão das emendas, eu acredito, viu, vereador Ricardo Yang, que a partir de agora vai melhorar um pouco. Eu acho que vai reduzir esses problemas que nós temos com emenda, porque todos os vereadores têm problema com emenda, não é só Vossa Excelência. Não, eu sei. Eu também tive emendas que não foram executadas. E se vocês têm, imagine nós. Emendas que eu fiz para espua, para recapeamento de rua que não foi executada, emenda para fazer pavimentação em rua que está sem asfalto que não foi executado, emenda para fazer sala, comunidade, escola, para pintar céu. Ou seja, a administração ela tem uma dificuldade burocrática na execução das emendas. Tem alguns órgãos que executam muito rápido, algumas subprefeituras que têm equipes altamente competentes que vai lá e executa, e tem outros órgãos da prefeitura que têm dificuldade em executar. Mas agora, com o Padilha à frente da SERG, ele constituiu lá um comitê de acompanhamento desses problemas, um comitê que vai trabalhar conjuntamente aqui com a Câmara Municipal, e eu acredito que eles vão ter uma condição de melhor agilizar a execução dessas emendas, porque não é que o governo não queira liberar as emendas, o problema é que há os entraves burocráticos. E eu vou dizer para vocês, eu acompanho a emenda desde o seu nascedouro até o último dia de empenho. Eu acompanho pessoalmente, eu não ponho assessor para cuidar disso. Eu vou ao órgão, eu vou àquela unidade administrativa que para onde vai ser executada a emenda, eu acompanho a resposta que tem que ser dada para a SERG, eu acompanho a resposta que é mandada para a SEMPLA. Se o senhor vereador eleito legitimamente pela população
tem essa dificuldade, o que dizer do nosso cidadão? Mesmo cidadão da cidade de São Paulo. Mesmo fazer assim, com que vereador, qualquer pleito seja mas não realizado. Deixa eu, francamente, honestamente falando para o senhor, não é o problema do governo. O governo ele chega a liberar os recursos. O problema é a máquina administrativa. Então você está dizendo que o governo não tem autoridade sobre a máquina? Não, é isso que você ela está é dizendo? burocrática, ela é burocrática. Então o governo não tem autoridade sobre a máquina, a máquina tem autonomia e submete o governo vereador, legitimamente o funcionário, às vezes, para tramitar um papel... Eu não estou entendendo. O funcionário, para tramitar um papel, passa de uma mão para outra e os dias vão passando. Sim, e ninguém tem poder sobre isso. Você vai cobrando e vai cobrando. Agora, obviamente que o governo cobra... Era bom que ele fosse para o executivo, para a subprefeitura. Para ver como que é burocrático. Que a coisa não fosse no Os funcionários, eles travam. Bom, então, enfim, eles sentam em cima. Eles sentam em cima. A prioridade, meus colegas vereadores, não é criar mais mecanismos de participação popular e enganar o povo. O caminho é trabalhar para que a gente tenha uma burocracia mais eficiente, vereador, não pode uma burocracia mais Como não? Não pode. As emendas elas são pleitos legítimos da população. O senhor está equivocado. De outras pessoas participam. O senhor está completamente equivocado. Posso então, participação popular... Que a Câmara no seu bairro... Participação popular é ouvir a população, fazer promessas e não entregar nenhuma? É isso que é participação popular? A Câmara no seu bairro não vai produzir emendas parlamentares. A Câmara no seu bairro não vai produzir emendas parlamentares. Né? Emendas parlamentares é uma decisão do vereador conjuntamente com aquela base onde ele tem acesso, onde ele tem relação. E a base não é população. Né? Sim, não, mas a Câmara no seu bairro vai ouvir o povo como um todo. Não tem problema só de emenda, porque as emendas, o dinheiro é muito pequenininho, o tamanho do problema que nós temos. Você vai pegar lá o Córrego dos Brancos, é uma obra de 300, 400 milhões. O que com a emenda parlamentar vai resolver? Percebe? Você vai pegar locais que tem que construir creche, é 5, 6, 7 milhões. O que com a emenda parlamentar vai resolver? A emenda parlamentar ela vai resolver ali aquele varejinho do vereador. O vereador tem o seu varejinho, ele vai lá fazer uma emendinha. Precisa de uma quadrinha aqui. Vai lá fazer uma emenda. Mas os grandes problemas da população não é a emenda parlamentar que vai resolver. E nem por isso nós vamos dizer que não é importante espaço de participação popular. Não. Ou seja, lá na Câmara no seu bairro, os vereadores vão falar e a população vai falar. Aquilo que a população falar vai ser registrado e vai ser encaminhado aos órgãos competentes, vai ser encaminhado ao prefeito. Então, ou seja, é mais um instrumento de pressão, é mais um instrumento também para pressionar o poder público para dar as respostas que precisam ser dadas. Agora, vereador Alfredinho, vamos rapidamente passar, que a gente tem um monte de observações, inclusive críticas duras no sentido de problemas da cidade. A gente tem aí, e a gente quer dar voz ao paulistano. Eu queria que o senhor falasse sobre esse assunto para a gente conseguir avançar na pauta aqui e falar daquilo que os telespectadores têm nos ligado e alertado para discutir. Veja, o vereador Yang, ele tem uma razão, na questão da participação popular. Aquilo que é prioridade tirado na participação popular dentro do governo tem que ser cumprido. Isso o senhor tem razão. E isso tem que ser feito. A Marta, quando foi prefeita, ela fez um negócio parecido com o exemplo que eu dei aqui da Erundina, que era tal orçamento participativo. Do PP no orçamento participativo. E que a população se reunia e tirava também suas prioridades. Se essas prioridades não forem feitas, aí realmente fica desmoralizada a participação popular nesse sentido. Aquilo que é prioridade no bairro, que eu faço uma grande plenária num bairro e a população tira como prioridade e o governo se compromete em fazer, tem que ser feito, porque isso vem a reforçar a participação popular. Né? Mas eu acho que qualquer canal de participação popular é bem-vindo. Todo ele é bem-vindo. Ninguém tem a fórmula pronta e dizer que essa é a ideal, que essa é melhor do que a outra. São várias. O participação popular tem que escancarar, gente. Todo tipo de participação popular. A democracia veio para isso. E a democracia veio para nos ensinar. E ela ensina a população a amadurecer, ensina a população a votar mais certo, ensina a população a entender como é que funciona o poder público. Porque São Paulo, gente, é uma cidade diferente, todos nós sabemos disso. Várias cidades do mundo e do Brasil. 2 milhões de emenda lá em Oeiras, onde eu nasci, no Piauí, fazia uma revolução. Como é a vereador? Como é a universidade? Oeiras. Lá em Oeiras, no Piauí, onde eu nasci, se eu fosse vereador lá com 2 milhões de emenda, eu fazia uma revolução. 2 milhões de emenda, como está falando aqui. Aqui não é nada. Não é nada.
E as demandas dessa cidade é enorme. Olha só a moradia popular. O prefeito tem um compromisso de fazer 55 mil casas popular. Que o vereador Yang aqui está criticando o Parques do Búfalo, porque tem um programa de moradia popular numa parte da área. Não vai fazer numa parte da área que não é verdade que ele é um parque. Não é verdade que ele é um parque. Lá é uma área descampada, uma parte dela, que há anos está lá, e que agora o prefeito apresentou um projeto. O prefeito apresentou um projeto de construção de um parque, uma parte um parque e uma parte moradia. Você faz um negócio. Uma parte é um parque, uma parte é moradia. 20 mil pessoas em 400 mil metros quadrados, não é possível. Mas não vamos desviar o assunto. Assim, O senhor trouxe uma questão que eu acho muito importante. Mas lá está sendo discutido para ação popular. Olha a audiência pública que foi feita lá no céu. Onde os militantes do PT, onde os meninos do PT bateram nas lideranças Se eu mostrar uma foto do senhor ali, um rapazinho que é seu conhecido, em cima de uma mesa dando um pontapé, o senhor vai dizer o contrário. Eu não acredito. Não. Pois é, eu tenho uma foto. Né? Não, então me mostra a foto, porque até hoje o senhor não mostrou. O senhor não mas tem um tudo rapazinho bem. amigo seu que tem um cabelo comprido? Não é amigo meu, ele é amigo da ele que população tá do sendo Jardim fotografado Apurá, lá, ó. assim como o outro amigo dele é Aurélio. Com a perna dessa altura dando uma tesoura numa pessoa lá. Então, me mostra. Então não vamos fazer posar Então me aqui de mostra. vítima. Que Agora, não não vamos desviar o assunto, porque o senhor trouxe uma tem que questão. tem que ser sincero, honesto e falar a verdade. Sincero é dizer o não seguinte. Não vem acusar aqui os outros e dizer que os seus são santos, que não é também. Sincero é dizer o seguinte. Não é santo. Não vai fazer política de habitação às custas do meio ambiente da cidade. Não vai fazer política de habitação às custas dos mananciais que restam na cidade. Não vai construir em cima dos últimos remanescentes de verde que a gente tem na cidade. Ora, se vocês não têm sensibilidade para isso, quem vai ter? Quem vai ter? Então, vamos parar com essa demagogia de que vocês entregam do lado construção popular e tiram do outro a água da população. Vocês entregam de um lado a promessa da construção popular e tiram a qualidade de vida, e tiram o verde e mantêm a poluição do ar, porque vocês acabaram com a expressão veicular. Mas eu não queria entrar nesse debate, que é um debate apaixonante. Para mim, a gente fica Que é um debate apaixonante, mas eu queria voltar numa questão que o vereador Alfredinho disse. Ele disse, tem que escancarar, a democracia veio para isso, tem que aumentar a participação. Concordo plenamente, só que tem um problema. O nosso telespectador, a população de São Paulo, não está mais no estágio de participação. Nós estamos na democracia, senhor vereador Vicentinho, há mais de 20 anos. Vicente. Eu te dou pra dizer, há mais de 20 anos. Companheiro. Nós estamos há mais de 20 anos. Alfredinho. Não, Alfredinho, desculpa. Desculpa, Alfredinho. Desculpa. Realmente foi uma... Nós estamos, Alfredinho, há pelo menos 25 anos em estado de democracia. A participação popular ela já existe. O que nós queremos, o que a população quer é controle social sobre a qualidade do serviço público. A população não quer vir participar e dar ideias apenas. Eles querem ter a certeza de que a máquina pública funciona a seu favor, não a favor do partido A, B ou C, do governo C, D ou B. Entendeu? O que a população hoje quer é controle popular sobre os processos decisórios e os processos de realização daquilo que é de interesse da população. Então, se nós estamos abrindo novos mecanismos de participação, não devem ser mecanismos apenas para registrar os pleitos da população. É para dar à população a garantia de que eles vão ter controle do processo, acompanhamento e indicadores de resultado. Vereador Reis, queria ouvi-lo. Gostei muito da sua fala. Muito obrigado. Eu também acho isso. Conto com o senhor, então, no esforço de Eu ajudar. acho isso, que realmente a gente fala, ouve muito, mas as respostas são tímidas, mas não é no governo agora, elas sempre foram tímidas, né? E tem que se avançar, Eu acho que a gente até nesse debate nosso aqui, nós estamos provocando, né, a busca desse avanço. Mas não é uma equação matemática que dá x' resultado A, x2' resultado. Claro. Não é. Né? Mas o ideal é isso mesmo. O ideal é que aquelas reivindicações justas que a população faz, que haja resposta para elas. Né? E a gente percebe que no território, andando no território, nós buscamos resposta para a saúde, resposta para a educação, resposta para as creches, resposta para a segurança pública, resposta para o saneamento básico, né? Resposta para as melhorias de bairro. Ou seja, em contato, e aí eu sou vereador, Vossa Excelência é vereador, Alfredinho é vereador, a partir do momento que nós saímos à rua, as pessoas vêm
Vê, olha, o vereador, ó, aqui tem um problema, aqui tem outro problema, aqui tem outro problema. Ou seja, a cidade é uma cidade cheia de problemas, é uma cidade com muito problema para resolver. E com pouco recurso, né? Com pouco dinheiro, porque a própria questão da subprefeitura, se ela tivesse mais recursos, ela poderia dar mais respostas. Então, nem sempre consegue se dar os recursos, conforme o próprio Alfredinho falou, o vereador Alfredinho falou, que vai no bairro, mas eu acho que nós temos que ir, né? Eu acho que a subprefeitura tem que ir, mesmo sabedores de que não tem resposta para tudo. Mas as mínimas respostas têm que ser dadas. Então, tem questões que podem ser resolvidas no bairro, que não resolve o grande problema da população. Então, se eu pegar lá, por exemplo, o Parque Santo Antônio, eu tenho lá o Córrego dos Freitas. Todo período de chuva, a água sobe 2, 3 metros. Entra na casa das pessoas. Né? Eu não tenho como eu chego para o prefeito e falo, olha, precisa canalizar o Córrego dos Freitas. Oficio ele, precisa canalizar o Córrego dos Freitas. Eu não sou executivo, não sou prefeito, não tenho o controle dos recursos públicos. Tem que encerrar, né? o programa. Mas aquela reivindicação para canalizar o Córrego dos Freitas, ela existe há mais de 30 anos. E ainda não aconteceu. Né? A população, por várias vezes, foram em vários movimentos, cobrar a canalização do Córrego dos Freitas, como foram cobrar a canalização do Córrego dos Brancos, como foram cobrar a canalização do Córrego da Moenda Velha, que a Moenda Velha, agora, nesse período de chuva, ficou 2 metros de altura de água, né? Agora, obviamente que nós vamos ouvir essas pessoas falarem de novo e vamos dizer para o executivo, ó, precisa canalizar o Córrego dos Freitas, precisa canalizar o Córrego dos Brancos, precisa canalizar o Córrego do Moenda Velha, mas sabedores que os recursos que a cidade dispõe não são suficientes para dar as respostas em tão pouco tempo. A gente tem sessão plenária, eu quero deixar um convite ao vereador Ricardo Yang e a vocês. Vamos aprofundar esse debate que a gente começou a fazer aqui, inclusive na questão dos mananciais, a questão... eu queria agradecer, primeiro a vocês três pelo bate-papo, acho que foi um bate-papo muito enriquecedor, que cumpre muito o preceito do papel do Legislativo na tematização e na tangência desse papel com a democracia, no senso da representatividade que se embute ao Legislativo. Queria agradecer aos telespectadores, Adriano dos Santos, do bairro da Penha, Alexandre Luiz Soares de Santana, a Simone Soares da Moca, Marcelo Luiz da Silva, do bairro do Jabaquara, Maria das Rosas, também de Santana, Adriano Soares da Silva, da Barra Funda, Rafael de Almeida, da Moca. Queria agradecer a vocês e já deixar o convite para gente, para nós 4 aqui, vocês, vereadores Alfredinho e Reis, do PT, e o vereador Ricardo Yang, para que a gente volte para aprofundar alguns desses temas, inclusive com relação ao papel das subprefeituras e da autonomia de gestão que ela pode ter, vereador. Combinado? Combinado. Eu só queria dizer para o telespectador que, apesar de não termos tido a oportunidade de responder as perguntas, elas são extremamente bem-vindas, porque no intervalo o Wagner compartilha as perguntas conosco e nos ajuda a formular o próprio debate. Agora tem sessão plenária, às 6h30, o Daniel Caniato vem aí para apresentar a segunda edição do Jornal da Câmara. Muito obrigado ao vereador Ricardo Yang, ao vereador Reis do PT mais uma vez e ao vereador Alfredinho também conosco, sempre aqui na TV Câmara. Apareça mais vezes, vereadores, a gente agradece a participação de vocês. Continuem com a sessão plenária, TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui.